Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Bem-vindos para mais um estudo das Escrituras Sagradas. Agora nós vamos estudar a lição de número 2 de nosso estudo. E antes de nós começarmos, convido a você que se coloque de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Grandioso Deus, Criador e mantenedor do universo, louvado e engrandecido seja o teu nome, bem como também o teu amado Filho unigênito, nosso Salvador Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor, por poder estudarmos mais uma vez a Tua Palavra e pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para cada um de nós. Esteja também com os nossos telespectadores e os nossos ouvintes, para que cada um deles, Senhor, sejam também iluminados pelo Teu Espírito e possam compreender, Senhor, o tema que vamos estudar agora. Te suplicamos essas bênçãos em nome do Seu amado Filho unigênito, nosso Salvador Jesus. Amém. O tema de número 2 do nosso estudo tem como título o estudo das Escrituras. E a pergunta de número 1 diz o seguinte: que conselho dá o profeta Isaías referente às Escrituras? Vamos então ver? A resposta está na Isaías 34, versículo 16, que diz: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará. Então, que conselho o profeta Isaías nos dá referente às Escrituras, referente à palavra de Deus? Buscar no livro do Senhor e lede. Então, se você tem alguma dúvida, você vai recorrer a quem? Ao seu pastor, ao padre de sua paróquia? A quem você vai recorrer? Você vai recorrer ao seu pai, à sua mãe, ao líder da sua igreja, ao ancião, presbítero, diácono, quem quer que seja? Ou você vai recorrer diretamente às Escrituras, ao livro do Senhor? Então a recomendação que nós temos aqui do profeta Isaías no capítulo 34, versículo 16, é buscar no livro do Senhor e lede, como nós estamos fazendo aqui. Pergunta de número 2, por que foram louvados os bereanos? Então, se você não conhece, bereanos eram aqueles de Bereia, uma cidade que tinha ali nos tempos do apóstolo Paulo. E eles foram elogiados por um motivo muito importante que nós vamos ver agora, em Atos capítulo 17, versículo 11, que diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Então nós vemos aqui, meus amados, que eles foram elogiados pelo apóstolo Paulo porque eles não ouviam meramente o que Paulo estava dizendo, não. Eles iam pesquisar nas Escrituras se o que Paulo estava dizendo era realmente daquele jeito. E os de Tessalônica não faziam isso. Por isso que eles foram considerados mais nobres do que os de Tessalônica, né? Porque eles examinavam cada dia nas Escrituras para ver se aquelas coisas eram realmente como Paulo estava dizendo. Pergunta de número 3. Que comparação indica que algumas porções da palavra de Deus são mais difíceis de serem compreendidas que outras? Então talvez você já se deparou com esse detalhe. Algumas porções das Escrituras, alguns trechos você compreende melhor, outros não. A própria Bíblia dá evidência disso, né? Vamos ver em Hebreus 5, verso 12, a resposta para essa pergunta, terceira pergunta de nosso estudo de hoje, que diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Então nós vemos aí que a palavra de Deus tem algumas porções que são consideradas leite. Você dá para criança. São porções bem fundamentais, bem simples, mas existem algumas outras porções que são alimento sólido, figurativamente falando. São partes mais complexas de se entender. Pergunta de número 4. De que modo é melhor explicada essa comparação? Então vamos ver um outro texto, né, que vem mostrando, explicando melhor essa comparação. Aí no mesmo livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 13 e 14, que diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, segundo a versão brasileira, adultos, né? Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, algumas pessoas são consideradas meninos na compreensão da palavra de Deus. Outros já têm um conhecimento maior, um conhecimento superior, e são considerados adultos. Vamos para a pergunta 5.
Que escritos são especificamente mencionados como contendo pontos difíceis de entender? Então vamos ver aqui agora, em 2 Pedro 3, 15 e 16, a resposta a essa pergunta. Pergunta de número 5. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi confiada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Percebeu? Então, tem algumas porções dos escritos de Paulo que são difíceis de entender. Pedro aqui está dizendo que os indoutos, os ignorantes, os mal intencionados, muitas vezes torcem esses escritos para a sua própria perdição, para a sua própria ruína, bem como também muitas outras partes das Escrituras. Então precisamos estar atentos para não formar opiniões distorcidas de alguns ensinamentos da Palavra de Deus. Isso é algo muito sério. Pergunta de número 6. Quem somente compreende as coisas de Deus? Será que é só o pastor que compreende? É só o padre, o bispo, o líder religioso? Vamos ver quem somente compreende as coisas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 11, diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então a resposta a essa pergunta é o Espírito de Deus, Por isso que precisamos pedir a Deus que nos conceda o seu Espírito para compreendermos a sua palavra, Pergunta de número 7. De que maneira desvenda o Espírito os tesouros ocultos da verdade? De que forma, então, o Espírito ele desvenda esses tesouros ocultos da verdade? 1 Coríntios 2:10 diz assim: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, mais uma vez aqui fortalecendo, o Espírito de Deus penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, Pergunta 8. Qual é um propósito pelo qual foi enviado o Espírito Santo? Então, qual o propósito? Para que foi enviado o Espírito Santo? Vamos ver em João 14, 26, que diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo ele foi enviado para nos ensinar, para nos fazer lembrar de tudo que foi dito, por Jesus. Este foi um dos propósitos. Pergunta 9. Por que não pode o homem natural apreender as coisas do Espírito, ou compreender, ou entender, as coisas do Espírito? Por que o homem natural, o homem meramente carnal, não pode compreender as coisas do Espírito? 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, essa é a razão pela qual o homem natural não pode compreender as coisas de Deus, porque elas não se discernem humanamente, elas se discernem espiritualmente. Por isso que é importante receber de Deus o seu Espírito para compreendê-las. Pergunta 10. Por que esclarecimento espiritual deveriam todos orar? Qual deveria então ser a motivação para orarmos por esclarecimento espiritual? Salmo 119, verso 18, que diz: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Então essa deve ser a sua oração e a minha oração. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, da tua palavra, das Escrituras. Abra os meus olhos, porque muitas vezes nós estamos com os olhos vendados para o que está na Bíblia. Muitas vezes estamos lendo algo, mas não estamos compreendendo, porque estamos com os nossos olhos vendados para isso. Então precisamos suplicar que Deus abra os nossos olhos para compreender. Pergunta 11. Por que dom espiritual orava o apóstolo Paulo? Então vamos ver a resposta em Efésios 1, 17, que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, olha que interessante. Então, nós devemos ver aqui, nessa resposta, que o apóstolo Paulo orava para que o Pai, nosso Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Pergunta de número 12. Sob que condições é prometida a compreensão das coisas divinas? Então, quais são as condições pelas quais nós podemos compreender as coisas divinas? Vamos ver quais são as condições? Provérbios 2,
3 a 5. Diz assim: e se clamares por entendimento, olha que interessante, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, e se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, para nós podermos encontrar, para nós podermos compreender as coisas divinas, essas são as condições. Nós clamarmos, buscarmos a Deus com insistência para compreender. Buscar como tesouros escondidos. Como as pessoas, quando vão procurar pedras preciosas, ouro, elas procuram com afinco, com determinação. Assim devemos procurar, buscar o entendimento, o conhecimento das coisas de Deus. Pergunta de número 13. Que grande bênção conferiu Cristo aos seus discípulos depois da ressurreição? Lucas 24, 45 diz: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então Jesus, essa foi a grande bênção que ele conferiu aos seus discípulos após a ressurreição. Ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem, então, compreender as Escrituras. E é o que devemos pedir também a ele, que abra o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Pergunta de número 14. Que seres de ordem superior ao homem desejam estudar as verdades reveladas no Evangelho de Cristo? Vamos ver que seres são esses. 1 Pedro 1,12 diz: para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, olha só, os anjos, seres tão superiores a nós, desejam bem atentar para essas coisas, para a revelação da palavra de Deus. Pergunta 15. Que é prometido ao que está disposto a fazer a vontade de Deus? Então, está você disposto a fazer a vontade de Deus? Ou você quer continuar fazendo a sua vontade? Ou você já faz a vontade de Deus? Se você quer fazer a vontade de Deus, vamos ver o que é prometido. João 7,17 diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se o ensino é dele ou se eu falo de mim mesmo. Então, aqueles que querem realmente fazer a vontade de Deus, eles vão saber se nós estamos falando de nós mesmos, assim como Jesus disse, se ele falava de si mesmo, ou se o ensino é de Deus. Pergunta 16. Como repreendeu, melhor dizendo, Cristo aqueles que, embora conhecessem as Escrituras, deixavam de compreendê-las? Como Jesus repreendeu essas pessoas? Que, embora conhecessem as Escrituras, deixavam de compreender as Escrituras. Mateus 22, 29 diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, olha que interessante, a repreensão que Jesus deu pelas pessoas que conheciam as Escrituras, mas deixavam de compreendê-las. Ele disse: vocês erram, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Pergunta 17. Que podem as Escrituras fazer pelo que nelas crê? Então, o que as Escrituras podem fazer por aquelas pessoas que nela creem? Vamos ver. 2 Timóteo 3,15 diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, é isso que as Escrituras podem fazer: nos tornar sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. É importante que nós, então, estudemos, como estamos fazendo aqui, as Escrituras, para buscar nelas, então, a sabedoria para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Pergunta 18. Quando perguntado pelo moço rico quanto às condições para herdar a vida eterna, para que lhe chamou Jesus a atenção? Vamos ver para que Jesus chamou a atenção daquele jovem rico quando ele foi perguntar o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse para ele, e ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Lucas 10, 26. Então, Jesus chamou a atenção para ele que a resposta àquela pergunta dele estava nas Escrituras. O que está escrito na lei? Perguntou para ele. O que você lê? Pergunta 19. Sobre quem pronunciou Jesus a bem-aventurança? Então vamos ver em Lucas 11, 28. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Que é aquele contexto em que a mulher disse, bem-aventurado o ventre que te concebeu, os peitos em que amamentastes, em que mamaste. E aí Jesus diz, antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então essa é a bem-aventurança que Jesus pronunciou, que são bem-aventurados, que são felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não somente aqueles que ouvem, mas também aqueles que obedecem, Pergunta 20. Que disse Cristo do livro de Daniel? Vamos ver que interessante o que Jesus disse em Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem lê, entenda. Esse trechinho aqui é muito importante, Jesus disse a respeito do livro de Daniel: quem lê ali, entenda. Então é necessário ter um entendimento para compreender o que está sendo dito ali, Algo que veremos mais adiante, em outra lição. Pergunta 21.
e última, né, do nosso estudo, desse nosso segundo estudo, da nossa segunda lição. Que outro livro da Escritura Sagrada é especialmente recomendado ao nosso estudo? Além do livro de Daniel, né, que outro livro é recomendado que nós estudemos? Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia, né, do livro de Apocalipse, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, amado, o tempo está próximo. Você será bem-aventurado se continuar estudando as Escrituras. Livro de Daniel, de Apocalipse, de todas as Escrituras, para que você compreenda os dias em que nós estamos vivendo e a vontade de Deus, para que você tenha sabedoria, que você tenha força, que Deus conceda a cada um de nós o seu Espírito para continuarmos compreendendo a sua palavra.